E eu me propus, ao longo das próximas semanas, trazer uma série de mensagens sobre a vida de Davi. Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Eu quis, ao colocar a temática de propósito, eu coloquei o artigo indefinido, um homem segundo o coração do Senhor, tentando apontar para cada um de nós, porque nós somos chamados a sermos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. E eu escolhi Davi porque é um personagem bíblico muito conhecido de cada um de nós, mas às vezes nós não sabemos a história desse personagem. Nós sabemos alguns eventos marcantes, como Davi e Golias, por exemplo. Não se preocupem, hoje a gente não vai chegar em Davi e Golias, eventos marcantes, mas às vezes a gente não sabe a história, como Davi se tornou rei, em que contexto Davi se tornou rei, mais ou menos em que época da história Davi se tornou rei. São questionamentos que eu quero tentar trazer para os amados irmãos nesta série, tentando trazer conhecimentos bíblicos, conhecimentos históricos, talvez em alguns momentos conhecimentos arqueológicos, para que a gente possa ter uma noção, uma compreensão mais profunda sobre a vida deste homem, chamado o homem segundo o coração do Senhor. Então hoje a reflexão é um pouco introdutória, embora nós já falemos de Davi. Bem, é preciso entender que na época de Davi, aliás, aquele que ungiu Davi, foi um homem chamado Samuel. E Samuel foi o último juiz de Israel. Isso é um dado muito importante. Na época de Samuel e dos juízes, e o ministério dos juízes de Israel, para que os irmãos se situem, inicia a partir da entrada da terra prometida. E Deus então levanta homens e mulheres que assumem uma postura de juiz de Israel, que tem o privilégio e a incumbência não só de julgar o povo, também julgavam o povo, mas também de direcionar o povo, de liderar o povo, de conduzir o povo à santidade, à santificação. Esta era a função de um juiz de Israel. Aliás, tem um livro na Bíblia chamado de Juízes. E esse livro pode ser resumido da seguinte maneira: Deus levanta um juiz que julga o povo, que chama o povo à santidade, que lidera o povo, que direciona o povo, inclusive nos embates de guerra. E quando o juiz está vivo, o povo em santidade e bênção já parte de Deus. O juiz morre, envelhece e morre. O povo, há um declínio moral e espiritual na vida do povo. Sofrimento, 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 sofrimento. Deus levanta um juiz. Esse juiz chama o povo à santidade. O povo se organiza. O povo começa a vencer as batalhas. O povo é julgado. Momento bom para o povo. O juiz envelhece, morre. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. O livro de Juízes é todo assim. Isso já nos ensina que quando nós plantamos a boa semente, quando nós abraçamos a palavra de Deus, a sábia palavra de Deus, isso implicará, redundará nas nossas vidas em bênçãos, em crescimento, em superação, em bênção já parte do Senhor, porque Deus abençoa aqueles que lhes são fiéis. Então, os juízes eram essas pessoas e o último deles foi Samuel, num contexto em que o povo de Israel era uma confederação, não havia um país único, haviam várias tribos independentes, mas que se apoiavam, especialmente em momentos de tensão, de lutas. Então nessa época, nós não temos a capital ainda, Jerusalém, não existe. Nessa época nós não temos um exército nacional do povo de Israel. Nesta época nós não temos uma administração daquele povo, daquele país de maneira centralizada. Isso não existia ainda. Estamos falando de um tempo por volta de 1100 e 1000 antes de Jesus. Não existia ainda essas coisas. Havia inclusive uma tensão contínua entre o povo de Israel e um povo que nós lemos em vários momentos
especialmente nas narrativas do livro de 1 Samuel, que nós vamos começar lendo o livro de 1 Samuel, que é um povo chamado filisteus. Esse povo era um povo que tinha fronteira com o povo de Israel, e eles viviam mais próximos ao mar Mediterrâneo. Então há sempre uma tensão entre os filisteus e o povo de Israel na época dos primeiros reis de Israel. Uma outra coisa também, que é neste contexto em que o povo de Israel vai até Samuel, já velho, e pede um rei. Isso nos é dito em 1 Samuel 8, versículo 5. Vamos ler então. E disseram-lhe, estão falando aqui com Samuel, a liderança, provavelmente os líderes de cada tribo, se reuniram, foram até Samuel, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Quero chamar a atenção para os amados irmãos, que a construção dessa frase, a ideia desta frase é de uma conclusão. Não é que eles queriam conversar sobre, eles já tinham concluído no coração que queriam um rei. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Aquilo impactou Samuel. Samuel foi impactado não porque o povo queria um rei, mas porque o povo, ao querer o rei, de certa forma estava desprezando o reinado de Deus sobre eles, a direção de Deus sobre eles, através de um juiz. Mas Deus fala com Samuel e diz, olha, não fique assim chateado com isso, triste com isso. Eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Mas você lhes dará um rei e dirá qual é os direitos do rei sobre o povo. E assim Samuel falou com o povo, e surge então o primeiro rei de Israel, que é uma figura muito importante, porque vai caminhar praticamente durante toda a história, grande parte da história de Davi. O primeiro rei de Israel não foi Davi, foi Saul. Então vejam bem, são marcos que eu estou destacando, porque nas próximas quartas nós vamos retomar esses nomes. Samuel, o último juiz de Israel, e Saul, o primeiro rei de Israel. Mas Saul, logo, porque desobedeceu ao Senhor, Deus então diz, olha, você não continuará como rei. Na verdade, Saul não perdeu o reinado de imediato, demorou alguns anos, talvez mais que 20 anos, para que ele chegasse a perder o seu reinado, mas o Senhor já sinalizava que a sua posteridade não seria rei em Israel. Isso por vários erros de Saul, mas o texto sagrado destaca, ressalta dois. O primeiro é quando Saul estava em um enfrentamento com os filisteus, porque o povo de Israel sempre estava lidando com os filisteus e tendo que enfrentá-los. Isso, irmãos, é interessante que se diga, era sempre um enfrentamento desfavorável. Por quê? Porque nesta época, 1100 e 1000 antes de Cristo, os filisteus já dominavam o ferro, e como dominavam a fundição do ferro, faziam armas, e o povo de Israel ainda não dominava o ferro. Isso nos é trazido em 1 Samuel capítulo 13. O povo inclusive tinha que ir até os filisteus para fazer alguns instrumentos para usar na terra, mas não instrumentos de guerra. Então havia uma desproporção sempre nesses embates entre o povo de Israel e o povo entre os filisteus. E isso é interessante lá na frente, quando a gente vê as vitórias que Deus permite, porque a gente percebe que eram vitórias realmente sobrenaturais, porque eram brigas assim, não equilibradas, Deus sempre operando na vida do povo de Israel. Bem, o primeiro rei, Saul, no embate com os filisteus, teve medo diante dos filisteus, porque Samuel tinha aprazado com Saul que lá iria para oferecer a Deus um holocausto e pedir ao Senhor que Deus abençoasse aquele embate bélico.
e Samuel demorou um pouco, e no último dia aprazado, Saul não se conteve e ofereceu a Deus holocaustos. E o rei não poderia fazer isso. Essa era uma incumbência apenas do sacerdote, do juiz. Samuel era sacerdote e era juiz. E Samuel chega logo depois que ele apresenta a Deus os holocaustos. E por isso, o Senhor fala com Saul, dizendo que Saul haveria de perder o seu reino, porque ele foi desobediente e fez algo que ele não deveria fazer. Isso nós lemos em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Bem, Samuel falou com Saul. Saul teve outro enfrentamento com outro povo, os amalequitas, e neste enfrentamento Saul desobedece uma orientação diretiva de Samuel. E ao desobedecer, desobedece como pretexto de oferecer animais para holocaustos a Deus. Essa inclusive foi a argumentação de Saul. Não, eu não fiz o que você me pediu, porque eu separei esses animais para oferecer em holocausto a Deus. Temos que nos lembrar que naquela época uma expressão de culto era a apresentação dos holocaustos ao Senhor. Ao que o Senhor fala através de Samuel a Saul em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amados irmãos, há aqui um ensinamento muito profundo a cada um de nós que aqui estamos, os que estão longe nos acompanhando nesse estudo sobre a vida de Davi. Nós devemos buscar obedecer o Senhor. É claro que Deus se alegra quando nós participamos de cultos a Deus. É claro que o Senhor se alegra quando nós louvamos o Senhor, quando nós oramos. Mas todas estas coisas se submetem à obediência a Deus. Pode ser que haja pessoas que entoem louvores a Deus, cuja vida está completamente afastada do Senhor, e esta palavra para Saul é para esta pessoa. Tem porventura o Senhor tanto prazer em receber o culto do seu povo, mais prazer do que se lhe obedeça a sua palavra? Nós devemos obedecer então ao Senhor, e por falta de obediência, Saul perdeu o reino, o primeiro rei de Israel. Deus então disse: não será mais você. Nesse contexto, Deus toca no coração de Samuel, o juiz, o sacerdote. E Samuel estava penalizado por Saul, porque é claro, ele não queria que Saul fosse afastado, ele estava triste pelos erros próprios de Saul. Mas Deus então fala com Samuel e diz: olha, vá até uma cidade, se encontre com um homem chamado Jessé, e lá, entre os seus filhos, estará o próximo rei de Israel. Vejam a lógica histórica. Deus levanta Samuel, o último juiz de Israel. Deus levanta Saul, primeiro rei de Israel. Perde o seu reinado pela sua infidelidade a Deus. Deus então fala com Samuel novamente. Mas Samuel é homem, como nós somos, seres humanos. E Samuel disse: olha, se Saul souber que eu estou indo para lá, ele vai mandar me matar. Ao que Deus disse: não, você vai até lá para oferecer sacrifícios. Se alguém te perguntar, diga tão somente que você veio para oferecer sacrifícios. Isto nos é narrado
em 1 Samuel capítulo 16, e é só então, no livro de Samuel, que Davi figura na história. Capítulo 16 de 1 Samuel, é só então que Davi começa a aparecer na história. Leiamos a partir do versículo 1. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita. Jessé o belemita, ou Jessé, aquele que habita em Belém. Davi, os irmãos se lembram, ele é da tribo de Judá. Uma coisa interessante, Saul era da tribo de Benjamim, outra tribo. Davi é da tribo de Judá. E Jessé, o seu pai, morava na cidade de Belém, a cidade onde Jesus nasceu. Vejam que Jesus nasceu numa cidade milenar. Estamos falando 1000 anos antes de Cristo. O belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Algumas traduções trazem a ideia, tenho visto um rei, enxergado um rei. E assim fez Jessé. Empreendeu a viagem, foi a Belém. Assim fez Samuel, empreendeu a viagem, foi a Belém, se encontrou com Jessé, e naquele encontro chamou-o para adorar o Senhor, e naquele processo esteve atento para ver o próximo rei de Israel. Nos diz o texto, nós vamos para o versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 16. E disse ele, porque o povo de Belém ficou aflito quando Samuel chegou. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o primeiro, mais velho de Jessé, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Uma coisa interessante aqui, ungido aqui em hebraico é Mexiá, Messias, que a gente atribui a Jesus. Messias em hebraico não é o sobrenome de Jesus, é um título, significa ungido. Cristo é a tradução grega de Messias, também significa ungido. Naquela época, os reis eram ungidos, eram Messias, mas havia profecia que um dia figuraria o Salvador do mundo, que não seria mais um Messias, mas seria o Messias, o ungido. Por isso nós chamamos Jesus de o Cristo, o ungido. E Jesus descende diretamente da família de Davi, da tribo de Judá. Isso é uma coisa muito interessante. Mas voltando ao texto, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui um ensinamento profundo para cada um de nós, especialmente no tempo em que nós vivemos, cuja ênfase, a estética é abissal, é forte, é grande. A ênfase ao parecer ser é muito forte, mas Deus não se impressiona com a aparência, porque o Senhor enxerga o nosso íntimo, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas motivações, os nossos desejos mais profundos, e por isso nós devemos nos aproximar do Senhor e submeter ao Senhor as questões mais íntimas da nossa alma,
mesmo reconhecendo que muitas dessas questões são coisas que se afastam de Deus, e dizermos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu tenho esses problemas, eu tenho essas dificuldades, trata o meu coração, trata o meu íntimo, porque eu sei que a minha performance diante do Senhor, se for apenas exterior, não vai encantar os teus olhos, mas o Senhor se agrada de quem sinceramente se aproxima de ti e que em nome de Jesus pede a tua intervenção e a tua ajuda. Talvez essa seja uma das grandes características de Davi. Ele estava longe de ser perfeito, mas quando pecava, quando errava, reconhecia, se constrangia, se quebrantava e dizia: Senhor, opera na minha vida. E Deus então operava, assim como Ele opera e pode operar na vida de cada um de nós. Mas versículo 8 nos diz: então chamou Jessé a Abinadab, o segundo filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? 7 filhos, amados irmãos. Jessé tinha 8 filhos homens, ele apresentou 7. Samuel pergunta: acabou? E Jessé responde: ainda falta o menor, que não foi nem convidado para estar aqui conosco. Ele está cuidando, apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Amados irmãos, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor sabe as nossas causas, as nossas lutas, sabe o nosso coração, e está disposto a tratar a nossa vida, conduzir os nossos passos. Davi então é chamado. Aquele jovem, mais jovem do que todos os seus outros 7 irmãos, que estava lá nas ovelhas, fora chamado. Versículo 12 do capítulo 16 de 1 Samuel, estamos no capítulo 16. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e ungiu, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amados irmãos, Davi foi ungido perante os seus irmãos. Foi cheio do Santo Espírito, porque naquela época o Espírito não habitava no meio dos homens, no corpo das pessoas, na vida das pessoas. Nós hoje somos templo do Espírito Santo, porque quando Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Mas Deus ungia, e a unção simbolizava o derramado do Espírito. Deus ungia aquelas pessoas chamadas para uma obra especial no meio do povo de Israel: o juiz, o sacerdote, o rei, aqui no caso o segundo rei de Israel. Assim então o Senhor ungia, para que pudesse ser um instrumento nas suas mãos para abençoar o seu povo. Aliás, o salmista, tratando sobre isso, enxergando o agir de Deus sobre a vida de Davi, no Salmo 78, a partir do versículo 70, disse: também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se achavam prenhes, para apacentar Jacó, seu povo. Jacó é o mesmo que Israel. E a Israel, sua herança, assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Amados irmãos, Davi estava no anonimato, não fez nada para ali estar,
Mas Deus manda chamá-lo, e ele é honrado, é ungido, se apodera do Espírito, ungido rei de Israel. Mas eu quero lhes dizer que na prática, naquele momento, nada mais aconteceu a Davi. Isso é interessantíssimo, porque nós vivemos um tempo em que nós queremos as coisas muito rapidamente, nós queremos os resultados muito rapidamente, nós não temos a paciência do processo, e Deus começou então a operar na vida de Davi de dentro para fora. Vejam bem, ele foi ungido rei, mas depois foi servir a Saul tocando uma harpa para acalmar o rei. Vejam bem, ele foi ungido rei, mas depois enfrentou a Golias como um jovem, alguém que enfrentaria um gigante filisteu, Golias filisteus. Ele ficou praticamente 2 décadas, grande parte dessas 2 décadas, fugindo de Saul. Nós trataremos sobre isso, porque Saul queria matá-lo, mas Deus foi trabalhando o seu caráter, o seu íntimo, a sua caminhada, e ele se tornou um grande rei em Israel, preparando o reino para que no futuro o povo de Israel tivesse o templo de Israel, tivesse a capital de Israel, uma cidade murada como Jerusalém não existia ainda, tivesse o palácio do rei. Tudo isso Davi preparou para que o seu filho assumisse e assim o fizesse. Queridos irmãos, o que nós aprendemos com essa história tão bonita, que introduz o estudo de Davi? Nós aprendemos sobre 3 figuras importantes que vão nos acompanhar nesse estudo: Samuel, último juiz de Israel; Saul, primeiro rei de Israel; e Davi como o segundo rei de Israel. Nós aprendemos nessa noite que somos chamados a ter um coração segundo o coração do Senhor. E ter este coração não diz respeito a sermos perfeitos, não diz respeito a nunca pecarmos, mas diz respeito a nos aproximarmos de Deus e procurarmos alinhar a nossa vida à vontade do Senhor. Deus, minha vida é tua, em Cristo Jesus caminharei, que o Senhor me ajude a caminhar segundo a tua vontade. Nós aprendemos também, a partir da história de Davi, esse pequeno pedaço da história de Davi, a importância da obediência. Obedecer ao Senhor é mais importante do que cultuar. Escute isto: o culto se submete à obediência. Nós obedecemos e cultuamos, não é que é uma coisa ou outra, não. O culto faz parte da caminhada, mas nós obedecemos e cultuamos ao Senhor, adoramos o Senhor, apresentamos o nosso sacrifício racional, o nosso louvor a Deus. Nós aprendemos que Deus é soberano e que o Senhor tem a sua providência sobre cada um de nós. Assim como Deus operou na vida de Davi, e ele não merecia, e fez coisas grandiosas, assim ainda hoje Deus opera na vida de cada um de nós. Apresenta os seus pedidos a Deus, apresenta as suas questões a Deus, apresenta os seus clamores ao Senhor, e o Senhor, na sua soberania, operará na vida de cada um de nós, e nos presenteará, e fará coisas em nós infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que nós opera. Por fim, nós aprendemos que a nossa fonte de autoridade, aquilo que nos sustenta, é o poder do Espírito. Davi foi ungido e foi cheio do Santo Espírito. A nossa força está em Deus. Nós usamos a armadura do Senhor. Nosso ministério se fundamenta em Deus, e a nossa caminhada, irmãos, não deve faltar no nosso lábio o entendimento e as palavras: se o Senhor é por nós, escute isto, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Isso diz respeito a um discernimento espiritual, que a nossa vida se fundamenta em Deus. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso fundamento. É o Espírito que intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que opera na vida do
seu povo. Queridos irmãos, essa é a primeira aula sobre Davi. Eu espero que vocês venham nas próximas. Quero trazer coisas interessantes e oportunizar a cada um de nós a compreensão da linha histórica de Davi. Os enfrentamentos que ele teve, os momentos maravilhosos e os momentos difíceis que ele enfrentou. E eu espero, tenho certeza, aliás, que essa história desse homem, segundo o coração de Deus, irá abençoar ricamente a nossa caminhada.